Bom, além de fazer a produção, dos hormônios glicocorticoides, o ACTH ele vai ser fundamental para manter a integridade da glândula. Bom, isso é super importante, né? A mesma coisa com os outros fatores, com os outros hormônios hipofisários, né? Então, quando eu falo em tireoide, também. O TSH ele não é só importante para estimular a produção T3 e T4, mas ele vai ser importante também para manter a integridade da glândula tireoide. Então, quer dizer, esses hormônios hipofisários, eles têm um papel muito importante, né? Não é só no controle de produção hormonal, mas também em manter, em ter a capacidade de manter a integridade da glândula. Super importante. Veja que o hormônio de liberação de tireotrofina, o TRH, lá na adenohipófise produz o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, ou tireotrofina, que vai ter como principal efeito estimular a síntese e a secreção de hormônios tiroidianos e manter a integridade da glândula. O fator de liberação do hormônio de crescimento, no hipotálamo, na adenohipófise o hormônio de crescimento, a somatotrofina, que vai regular o crescimento em parte diretamente por induzir a liberação de somatomedinas pelo fígado e outros tecidos, aumentando a síntese de proteínas, aumentando a glicemia e estimulando a lipólise. O fator de inibição da liberação do hormônio de crescimento, que é a somatostatina, também regulando o hormônio de crescimento, a somatotrofina, que vai ter os mesmos efeitos já descritos. O GNRH, que na adenohipófise vai estimular a produção do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante, que nós vimos com muitos detalhes nos primeiros módulos do curso, que vai produzir aí estimulação da secreção de estrógeno, progesterona, e no homem vai regular a produção de testosterona. Bom, nós temos outros ainda, mas os mais importantes são esses, que são aqueles que a gente está trabalhando muito no nosso curso, né? Então, detalhando aí os nutracêuticos e os fitoterápicos que podem ser úteis na melhora dessa modulação hormonal. Vamos agora falar um pouco então da fadiga adrenal, e eu sempre lembro que a fadiga adrenal a gente fala entre aspas, né? Por quê? Porque não é um termo reconhecido aí pelas sociedades médicas, né, ao redor do mundo, tá certo? Não é só questão aqui do Brasil, mas é mundo. Então, o que a gente fala? A gente usa esse termo mais porque é popularmente usado, mas cientificamente ele não é reconhecido. O termo correto é hipocortisolismo, tá? Ou a gente também pode falar em esgotamento das glândulas suprarrenais ou diminuição do funcionamento das glândulas suprarrenais. Para falar sobre esse assunto, na verdade, eu trabalhei um pouco a internet, né? Então, fui para a internet fazer algumas pesquisas e o que eu observei foi bem impactante. Na verdade, a gente tem mais de 1,5 milhão de ocorrências quando a gente coloca essas duas palavras em inglês no Google, tá? Então, quer dizer, isso é muito comentado no mundo inteiro, né? Todo mundo sabe sobre a fadiga adrenal, né? Tá na boca do povo, como diria aí os mais antigos. Só que a gente, quando vai trabalhar as referências bibliográficas, você observa então que esses termos eles sempre estão relacionados com fontes muito populares, né? Então websites populares, revistas muito populares. Então a gente não pode, né, como cientista, como um profissional da área da saúde, entrar, né, nessa sintonia de levar isso como algo que seja reconhecido, porque não é. Tá? Vamos dar uma olhada em algumas informações que eu encontrei fazendo então essa pesquisa na internet. Veja aqui, né? O termo adrenal teve 640 mil resultados e a associação das duas palavras exibiu 1.540.000 achados. Quer dizer, é bem significativo, né? A gente chama muita atenção esses números. Mas como eu disse, né? Então a gente não consegue ter um reconhecimento, né, de sociedades médicas mais ortodoxas em relação a essa, entre aspas, patologia, né? Então aqui, algumas sociedades médicas que não são reconhecidas, como o American Board of Medical Specialties e Association of American Medical College,